Oi, gente. Boa noite. Caiu. Ai, não, não caiu, não. Não saiu, não, gente. Foi que caiu. Eu fui mexer ali. Ai, Jesus. Esperar o pessoal entrar. Aí caiu. Boa noite. De onde vocês estão falando? Vou botar um hino aqui, baixinho. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Então, Eu quero te agradecer, meu Pai Celeste. eu a paz do Senhor. Elaine, minha amiga Elaine entrou. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu só puxar umas imagens aqui. Pronto. Vocês estão bem? Então, hoje a nossa live, ela vai ser... Ai, gente, deixa eu tentar acertar aqui. A nossa live hoje vai ser bem diferente dos outros dias, né? Por muito tempo, assim, do meu testemunho, falar sobre a minha vida, eu queria pedir para o pessoal não ficar enviando mensagem pelo Message, por favor, senão atrapalha aqui. E nesse livro aqui, esse livro foi o meu primeiro livro, Lutas e Vitórias. Nesse livro, eu conto o meu testemunho na íntegra. Foi uma forma que Deus tocou no meu coração de falar a transformação que Ele fez na minha vida, a libertação que eu vivi. E eu não sabia como ia fazer isso, como falar. E aí Deus tocou no meu coração. Esse livro já estava mais ou menos escrito. Esse livro tinha mais ou menos assim uns 10 anos guardado na gaveta. E aí Deus tocou no meu coração para poder falar do meu testemunho, da minha experiência de vida. E aí eu puxei, lembrei do livro Lutas e Vitórias, que já tinha nome. Foi a primeira coisa que veio na minha mente foi o nome. E aí eu reescrevi o Lutas e Vitórias, mas embasado, tudo que está aqui é embasado no que eu vivi. E depois que passou esse testemunho, as nossas experiências não acabaram, né? Elas não acabam. E aí eu passei por uma experiência muito forte, muito marcante, e eu vou compartilhar com vocês. Não dá para falar tudo, mas eu vou falar a última experiência que eu tive, que me marcou muito. Eu vou contar assim um pouco do começo para não ficar pontas soltas, para vocês entenderem como que foi, que nada aconteceu assim, do acaso. Então eu vou começar, vamos partir bem do começo. Quando eu tinha
assim, resolvi contar, gente, deixa eu explicar aqui. Porque eu já tinha contado para alguns amigos essa experiência, esse algo que aconteceu. Algumas pessoas viveram bem de perto comigo essa situação e as pessoas têm me cobrado para falar isso. Débora, você precisa contar. Eu não contei nas igrejas ainda, não tive essa oportunidade. E as pessoas sempre falavam, Débora, você precisa contar isso, você precisa falar. E aí Deus tocou no meu coração para falar e aprove a Deus hoje ser o dia de eu compartilhar a história com vocês. Então vamos lá. Quando eu tinha assim entre os meus 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, uma vez eu dobrei o meu joelho na minha casa. Não tinha noção de nada, né? Adolescente naquela época não tinha noção de nada. E eu falei para Deus que eu queria ter histórias para contar. Eu não queria passar dessa vida sem ter histórias para contar, sem ter algo para falar. E eu vivo o peso dessas palavras até hoje. Eu não sabia o que estava pedindo, eu não sabia o que estava falando, eu não tinha sequer noção do peso que isso tinha. Mas eu creio que Deus, quando ele ouviu, ele se agradou. Porque eu acho que ninguém pede isso, né? E eu com 12 para 13 anos já tinha pedido. E aí passou. Quando eu tinha mais ou menos os meus 13 anos, 14 anos, quando eu me formei, eu tive muitos problemas com cólicas. Problemas ginecológicos, né? Problema com cólica. Eu sentia muito mal. Eu passava muito mal. E eu passava muito, muito, muito mal. A minha pressão chegou a 7. Uma vez eu fui na farmácia tomar injeção. E aí eu lembro que o rapaz falou, o pessoal da farmácia que me conhecia, né? Ele falou assim, ele sempre media a pressão antes de aplicar a injeção. E aí ele me perguntou, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, Débora, sua pressão está a 7. Como é que você tá em pé? Eu falei, não sei. Ele falou, vai para casa, descansa, mais tarde você volta. E eu passava muito mal, eu vomitava muito. Era algo que, assim, realmente me perseguia muito. E passou o tempo, eu achava que isso com o tempo passaria. E não passou. Quando chegou, e eu continuei sofrendo desse mal, sofrendo. Eu entrava em trabalhos, eu era mandada embora porque eu faltava, eu tinha que ir para emergência. E eu passava muito mal. Quando foi, assim, mais ou menos eu tinha meus 23, 24 anos, eu fui num médico. E esse médico me diagnosticou com endometriose. Eu não vou explicar o que é endometriose, depois vocês entram no Google e pesquisam, tá? Por favor. Eu tô falando para poder adiantar, porque se a gente demorar no Instagram, o Instagram derruba. Então eu tô sintetizando assim, tô resumindo esse começo para vocês entenderem. Então, o médico me diagnosticou com endometriose. Eu não sabia o que era. A Luciana, missionária Luciana Albuquerque, que faz parte do meu Facebook, ela viveu essa parte comigo, ela que me levou ao médico e ela me acompanhou. E aí o médico falou, olha, você tem que suspender o ciclo e você vai ter que fazer o uso de uma medicação, de uma injeção, que não vendia no mercado. E eu tinha que tomar essa injeção de 3 em 3 meses. Aí a Luciana conseguia essa injeção com representantes de farmácia. E aí eu fiquei fazendo uso desse medicamento, aí passou, depois o médico mudou para comprimidos. E eu fiquei presa a esse remédio, tomando esse medicamento, mais ou menos uns 5 anos. Eu sou ruim de data.
Aí, então, fiquei tomando esse remédio durante 5 anos. E de vez em quando me via algo na mente para eu procurar um médico e fazer uma segunda, ter uma segunda opinião médica. E eu ficava com medo. Eu já até cheguei a compartilhar esse pequeno testemunho com vocês num vídeo, numa live anterior. E eu fiquei com medo de ouvir a mesma coisa, ficava com medo de ouvir a mesma coisa. E eu nunca queria procurar, e sempre me vinha assim na mente, vai no médico, procura uma segunda opção, uma segunda opinião. E aí chegou num tempo, depois assim, de uns 5 anos e meio, mais ou menos, eu decidi procurar um médico. Procurei uma doutora e ela fez todos os exames, ela me virou do avesso, só faltou me virar do avesso. E fez todos os exames que eram possíveis e necessários. E aí ela falou, Débora, você não tem... Aí fiz os exames e ela pegou. Quando ela abriu os exames, ela olhou para mim e falou assim, você não tem nada. Aí eu falei assim, como que eu não tenho nada? Se existia um sintoma. Existia um sintoma. Ela falou, você não tem nada, você tem micropolicistos, que isso não te afeta em nada. Você pode ter uma vida normal, você pode continuar o medicamento interrompendo o ciclo ou você pode continuar tendo o seu ciclo normalmente. Só que aí eu fui para casa e optei a continuar o medicamento. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu não podia sentir frio. Eu não podia sentir frio nos meus pés. Eu não podia molhar minha barriga. Eu não podia ficar nervosa. Tudo isso gerava um descontrole no meu organismo e eu sentia muita dor. E muitas das vezes eu tinha hemorragia. E aí eu não entendia como que podia não ter nada e ter um sintoma. É inexplicável isso. E eu não podia ficar sem tomar esse remédio. E aí eu fui e continuei. Eu falei, então eu vou continuar tomando esse remédio. Eu tomei esse remédio, eu acho que num total de tempo, eu acho que foi até os meus 37 anos. Foi dos meus 22, 23 anos mais ou menos. É uma faixa de idade assim, mais ou menos. Até os meus 37 anos. E eu não podia sentir frio, eu ficava presa a um medicamento, eu sofria muito. E isso pesou muito na minha vida. Aí chegou na época, quando eu estava escrevendo o livro Lutas e Vitórias. Quando eu estava terminando de escrever o livro, o meu testemunho, eu ia começar a escrever meu testemunho. Eu estava numa igreja batista e... Calma que eu só estou no começo, hein? Eu estava na igreja batista e aí eu senti de voltar para a igreja onde eu era anterior. E fui pedir a bênção ao meu pastor. Quando eu fui pedir a bênção ao meu pastor, ele virou para mim e falou assim, Débora, você vai receber uma cura. É algo que você precisa receber e que vai mudar a sua vida. E na hora eu não entendi o que era, eu não sabia o que era, e eu falei, amém, eu recebo. E aí passou o tempo, ele falou, conta de hoje a 2 meses. E aí assim eu fiz, contei. E quando estava assim, com 1 mês e meio, eu estava desempregada na época, Deus tinha fechado as portas na minha vida financeira, eu trabalhava na área de estética. E então Deus provia sempre o remédio. Era incrível. Eu não tinha dinheiro para nada, mas pro remédio não faltava. E aí quando chegou nessa época, o pastor pediu para que eu prestasse atenção, que eu ia receber uma cura. E eu recebi aquela cura.
sem ao menos saber do que era. Queria pedir pro pessoal não ficar mandando mensagem no Messenger, que agora não tem como ver e pode pesar na minha conexão. Aí foi passando o tempo, e chegou numa determinada época que o remédio estava acabando. E aí eu não tinha dinheiro, eu não tinha como comprar o remédio, não tinha o que fazer, e eu comecei a ficar preocupada, porque eu não podia ficar sem o remédio. Porque eu sabia o quanto eu passava mal, o quanto era ruim para mim. E aí foi dando o primeiro dia, aí o que eu fazia? Eu tomava remédio dia sim, dia não, para poder durar mais o remédio, né? E eu lembro que teve um dia, e aí foi indo, o remédio acabou. E Deus não permitiu que eu comprasse o remédio. Eu lembro que eu lembrei da profecia que o pastor tinha me entregado. Faltava 2 dias para o remédio acabar. E aí eu pensei, eu falei, gente, pode ser que a cura venha através disso. Aí passou. Passou o primeiro dia, aí passou, o remédio acabou. E eu lembro que eu fiquei muito preocupada. Eu ficava com muito medo, porque eu sabia o quanto eu passava mal. E aí passou o primeiro dia, nada, não sentia nada. Passou o segundo dia, nada. Passou o terceiro dia, o ciclo, né, a menstruação desceu. E aí eu lembro que eu fiquei 3 dias. Para quem ficava 1 semana, 7 dias, 8 dias, eu fiquei 3 dias sem dor nenhuma. E ali eu vi que realmente Deus tinha me curado. Eu não tomei remédio nenhum, eu não senti dor nenhuma. Eu estava literalmente curada, porque foi algo que mudou a minha vida. Eu lembro que eu peguei o telefone chorando e liguei para o pastor que tinha profetizado isso na minha vida, né? Pastor Sidney, um grande homem de Deus, um grande amigo meu. E eu lembro que foi algo que, assim, realmente mudou a minha vida. Mudou, assim, realmente mudou a minha vida, sabe? Eu comecei a ter um outro estilo de vida, eu comecei a ter, assim, uma tranquilidade, porque eu fiquei livre de um vício. Eu era viciada nesse remédio, eu era dependente desse remédio, porque eu poderia ficar sem comer, mas não poderia ficar sem um remédio. E para a glória de Deus, eu fiquei curada desse mal que afetava a minha vida e que me marcava desde os meus 13 anos. E eu lembro que na época eu estava orando a Deus para colocar uma mulher no meu livro. E aí o Espírito Santo falou comigo sobre a mulher do fluxo de sangue. E aí foi quando eu vi que a minha história era muito parecida com a dela. O meu sofrimento era muito parecido com o dela. A minha dor, a minha busca, o meu desespero era igual ao dela. A diferença é que ela correu atrás do milagre e eu já tinha me acomodado. Às vezes a gente sofre com uma enfermidade e a gente se acomoda com ela, porque a gente não acredita. Chega um certo tempo da vida que a gente não acredita que a cura vem. É mais fácil a gente se acomodar com o que é ruim do que acreditar que aquilo vai passar, que aquela fase vai passar, que essa dor, essa dificuldade, esse momento difícil vai passar. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha me acostumado com esse momento ruim, já tinha me acostumado. Então passou o tempo, eu fiquei curada, a vida que seguiu. E eu só testemunhei isso em uma igreja. Aí entrou no meu livro.
esse testemunho entrou no livro Lutas e Vitórias. Até aí. Passou um tempo, comecei a viver a minha vida normal. E aí chegou num... Minha vida era normal, não sentia nada, perfeito, tudo muito bem, graças a Deus. Quando chegou em 2018, foi bem no final de outubro, foi no início de novembro. Eu não sei porque as datas estão ali no telefone, mas eu vou contar o testemunho. Teve uma época que eu estava me arrumando para sair num domingo e eu senti que eu estava perdendo sangue. E aí era domingo por volta assim de umas 12h40, 1h da tarde. E aí eu corri pro banheiro. E aí eu lembro que eu fui pro chuveiro e eu comecei a tomar banho. E eu começava a perder sangue. Eu lembro que o chão do banheiro ficou cheio de sangue. E quanto mais eu lavava, mais eu perdia sangue. Eu lembro que só estava eu e a minha mãe em casa. A minha mãe estava recém-operada de catarata, não podia fazer muito esforço. Quem sabe dessa cirurgia sabe que é assim. E eu lembro que antes disso, há um tempo atrás, já estava me esquecendo, eu fui fazer um curso de equilíbrio emocional, gestão e equilíbrio emocional. Eu acho que Deus estava querendo me provar em algum momento, né? E eu fiz o curso, foi uma bênção, assim, acrescentou muito na minha vida, mas toda vez que a gente passa por um estudo, a prática vem depois. Toda vez que a gente aprende a teoria, a prática, ela tem que vir, né? Porque a gente se mostra eficiente no que aprendeu na prática. E aí eu me lavando no banheiro, e eu perdendo muito sangue, e eu não entendia o que estava acontecendo comigo, e eu via, sabe, a minha vida indo embora por um ralo. E aí, nessa hora veio um monte de coisa na mente da gente, né? Eu falei, mas eu não fiquei curada. Senhor, eu não fiquei curada, Senhor. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que eu vou fazer? Eu não entendia nada. E me lavando. E nessa hora, o diabo ele se aproveita da situação, né? E eu não entendia. Eu não entendia nada. E eu fiquei mais ou menos uns 12 minutos, 13 minutos. E minha mãe, se lava, você precisa se lavar. E eu falava, mas eu tô me lavando e não parava, e não parava. E eu não tinha o que fazer. E eu falava, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer? Era a única pergunta que eu me fazia. O que eu vou fazer? Como que eu vou sair daqui? Eu não tinha como sair dali. E eu lembro que a Janete, uma amiga nossa, chegou lá em casa, ela estava almoçando com a minha mãe. E aí minha mãe falou para ela o que estava acontecendo. Aí a Janete entrou no banheiro e perguntou, Débora, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei. E eu só perdendo sangue. E ela falou, me orou e me deu um copo de água. E ela falou assim, você precisa sair daqui agora.
E eu falei, eu não consigo, as minhas pernas estavam travadas, eu não conseguia me mexer. Eu só conseguia me lavar, a água caía, eu me lavando, me lavando. E ela falou, Débora, você tem que sair daqui agora. E eu falei assim, como? Ela pegou, me deu uma toalha e me levou pro quarto. Eu me forrei toda e fui pro quarto. E aí eu deitei. Na posição que eu deitei, eu tinha que ficar. Eu não podia me mexer, nem para um lado, nem respirar fundo eu não podia, que começava a perder muito sangue. E aí a gente começou a luta. Ela falou, a gente precisa arrumar um remédio para estancar a sua hemorragia. E eu não entendia nada porque eu estava curada, eu tinha sido curada. E eu falava, gente, mas eu não fui curada. E o diabo falava assim, falava na mente, mas você não foi curada? Você não foi curada. E o diabo tentou colocar o tempo todo dúvida na minha mente, dúvida no meu coração. E você não foi curada, você não foi curada. E eu comecei a orar, né? Falar com o Senhor o que está acontecendo, mas o que está acontecendo? E nisso a Janete começou a ligar para algumas farmácias para tentar achar um remédio. A gente conseguiu o nome do remédio, mas aí as farmácias que entregavam na minha casa estavam todas fechadas, porque já era domingo de tarde. Meu pai estava no interior, viajando para a região dos lagos, viajando na igreja. Era final de semana dele cumprir naquela igreja, dele dar ceia naquela igreja. E eu lembro que, do nada, o meu pai apareceu. E nisso a gente naquela batalha de ficar tentando achar farmácia, e as farmácias abertas não entregavam na minha casa. As que entregavam estavam fechadas. Aí meu pai chegou, e aí a Janete conseguiu localizar uma farmácia que tinha um remédio, e aí meu pai, ela falou com meu pai, chamou minha mãe e foram na farmácia comprar o remédio. Compraram o remédio, chegaram com o remédio e me deram o remédio. Aí eu tomei o remédio, só que o remédio, ele estancou a hemorragia, mas não estancou o sangramento. Eu continuei perdendo sangue. E aí eu comecei a procurar médico. Passou o domingo, né? Eu fiquei muito fraca. Devido ao sangue que eu perdi na época, eu não podia eu não podia ir para o hospital, porque eu não tinha como ir para o hospital. Se eu fosse para o hospital, talvez eu poderia morrer no caminho, perdendo sangue, ou poderia ter que receber sangue, fazer transfusão para sangue, por conta da hemorragia que foi muito intensa. E aí a gente conseguiu estancar a hemorragia, mas eu continuei perdendo sangue. E aí eu comecei a luta para marcar consulta nos médicos. E eu não conseguia. E era assim, eu tinha dinheiro, não tinha médico para me atender. Quando eu não tinha dinheiro, tinha consulta para marcar, para fazer. E eu fiquei numa guerra, 20 dias tentando marcar uma consulta. E eu não conseguia marcar consulta. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Eu preciso ir no médico, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber o que eu tenho, porque eu não posso ficar assim. Diante da seriedade que aconteceu, que houve, né? Eu não posso ficar sem ir ao médico. E eu não conseguia marcar consulta, e eu não entendia nada. E aí, passou o tempo, passou 20 dias mais ou menos. Eu lembro que chegou um final de semana antes do dia 15 de novembro de 2018. Eu tenho as datas. Eu estava em casa. Meus pais tinham viajado e eu estava sozinha em casa. E aí, aquele final de semana foi num sábado. Eu passei mal a noite inteirinha. E era assim, do banheiro pro quarto pro banheiro. Eu vomitava a noite inteira, eu vomitei a noite inteirinha.
E eu sozinha em casa, eu tomei uma cartela de Buscopan. Era uma dor, mas era uma dor sobrenatural. Eu não sei explicar que dor era aquela. E eu não entendia nada, e sentindo muita dor, sentindo muita dor, sentindo muita dor. E eu falava, eu vou morrer de dor. E chovia muito, chovia muito, chovia muito. Eu falava, eu vou morrer de dor, porque eu não tenho nem como chamar ninguém, porque quem que vai vir aqui com essa chuva? E eu passei a noite inteira vomitando, vomitei o que deu para vomitar, depois foi parando, né? Era só aquelas ânsias. E aí foi assim a noite inteirinha, com aquela dor insuportável. E aí amanheceu o dia. A dor passou, né? Eu não entendi nada. E sozinha, né? Todas as dores, os momentos difíceis que eu passo, geralmente é sempre sozinha. Não tinha ninguém, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha amigo, eu não tinha ninguém. E aí passou, amanheceu o dia, a dor parou. Eu não entendi nada, fiquei o dia todo. E a única pessoa que eu pedi ajuda, que trabalhava na Secretaria de Saúde de Caxias, falou que não podia me socorrer. E aí eu passei o dia inteiro sem dor, domingo. Passou o dia inteiro na segunda-feira sem dor. E eu preocupada, querendo marcar um médico, eu não conseguia marcar médico. E aí passou o dia de segunda-feira todinho. Na terça-feira de manhã chovia muito. Na terça-feira, dia 15 de novembro, eu fui tomar banho. E aí eu fui tomar banho. E aí eu senti sair algo de dentro de mim. Eu não entendi nada. Aí eu tirei aquilo. Terminei de tomar banho. Joguei aquilo no chão. E eu fiquei assim em estado de choque. E aí eu liguei para a missionária Elaine, a minha amiga, ela tá até ao vivo aí comigo. Eu achei que era bruxaria, eu falei, mas quem vai fazer bruxaria para mim? E aí eu mostrei para ela, a Elaine falou para mim que isso era um câncer. E eu vou mostrar as imagens para vocês. Vocês podem printar. Era exatamente isso que saiu de dentro de mim. É uma bolsa, vocês podem ver que isso aqui é uma bolsa, olha. Ó. Isso aqui é uma bolsa. Essa ponta que eu puxei. E aí eu fiquei muito desesperada. Porque eu não sabia o que era, não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí eu lembro que eu mandei para um outro pastor amigo meu em Goiânia. Ele mostrou para alguns médicos lá. E uma das médicas falou assim:
Olha, Deus deve gostar muito dessa garota, porque um organismo não consegue expelir algo tão grande assim. Era mais ou menos desse tamanho assim, ó. Assim, o tamanho. Só que murcho, né? Como vocês estão vendo. Só que murcha, é uma bolsa. E aí passou, eu consegui. E aí algumas pessoas pesquisaram na internet. Algumas pessoas, os médicos falam que é corpo estranho, né? Eles nunca falam que é maligno, benigno. Aí eu joguei fora, mas antes de jogar fora, algo me falou assim: tira a foto. Aí eu tirei a foto, vira e tira a foto. Aí eu virei e tirei a foto. E aí passou, eu consegui. Isso foi na terça. Depois que passou o feriado, eu consegui marcar uma consulta no dia 29 de novembro de 2018. Isso aqui é o laudo da doutora. Ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó. E tem o laudo da... Depois que eu passei por essa experiência, eu não sabia o que era e todo mundo falava que era câncer. E a gente acha que a gente nunca vai passar por isso. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E aí, quando eu fui na consulta, a doutora falou assim... Eu mostrei para ela a foto. Aí ela falou assim: olha, minha filha, o que eu vejo aqui é o seguinte: eu vejo que você não tem mais nada, você só tem alguns coágulos e algumas agressões nas paredes do teu útero e coágulos dentro do teu útero. Mas você não tem mais nada. Aí eu perguntei para ela o que significava aquilo da foto. Ela falou: Débora, eu em todo o tempo de profissão, eu só vi isso, ela era uma senhora, né? Eu só vi isso 2 vezes na minha vida. Mas eu nunca vi um organismo expelir uma coisa dessas, colocar isso para fora. E o que eu entendi foi que as dores que eu sentia era isso se desprendendo do meu útero. Deus, ele estava fazendo uma cirurgia em mim dentro de casa e não permitiu que eu passasse pela mão da medicina. Foi um processo assim, foi muito difícil, porque quando você vê alguma coisa assim, você já viu, você já conviveu, você já acompanhou, você sabe lidar, né? Você sabe mais ou menos. Mas eu estava totalmente assim, sem saber o que estava acontecendo. Eu realmente não sabia o que estava acontecendo comigo. E para a glória de Deus, quando na mesma hora que meu organismo colocou isso para fora, a minha hemorragia parou na mesma hora. Na mesma hora, na mesma hora, na mesma hora. E para a glória de Deus, eu fiquei curada. Hoje eu não sinto mais nada, a minha saúde é perfeita, o meu corpo é perfeito, não sinto dor nenhuma, não sinto hemorragia nenhuma. E para a glória de Deus eu posso dizer que a dúvida que o diabo tentou colocar no meu coração de que eu não havia sido curada foi jogada por terra, porque Deus é aquele que faz a cirurgia, Deus é aquele que cura, Deus é aquele que traz a existência
o nosso milagre. E eu quero dizer para você, não se acomode com o seu tempo de dor, não se acomode com o seu tempo, com o que está doendo, com o que está demorando, porque às vezes Deus até permite para ver até que ponto nós vamos ser firmes na nossa convicção. Eu confesso que eu entrei em paranoia assim, né? Porque diante de um quadro desse, a gente não sabe o que pensar, você não tem ajuda, você não tem socorro, é só de Deus, e você não tem aquela resposta do alto que você precisa. Mas Deus, ele foi tão fiel que ele preparou tudo. Ele preparou a Janete, que me levou para o quarto, correu com tudo, e foi preparando as outras coisas também. E só depois que eu fui curada, que meu organismo expeliu esse mal, foi que eu consegui marcar a consulta. Ou seja, Deus, ele fez a minha cirurgia. Deus, ele enviou o meu milagre. E eu quero dizer para você que Deus é aquele que traz à existência o seu milagre. Deus é aquele que ele testa. Mas quando ele testa, ele sabe que nós somos capazes de passar pela dor, pelo momento difícil. Ele sabe que nós não vamos voltar atrás. Isso aqui são os exames que eu fiz, ó. Se vocês quiserem printar depois. Vou mostrar mais uma vez. Esse aqui foi o laudo da doutora, se vocês quiserem printar e olharem depois. E eu vou mostrar mais uma vez. Para quem não viu e tá vendo agora, teve algumas pessoas que entrou depois. E eu posso dizer para vocês que isso é apenas um pedacinho do meu testemunho. Eu sou prova viva do milagre de Deus. Amém? Vamos orar? Se você conhece alguém que precisa de cura, se você conhece alguém que precisa da libertação, vamos orar agora. Interceda por essa pessoa, apresente essa pessoa a Deus. Se você precisa de cura, se você precisa de um milagre, se você precisa do poder, do milagre, do poder de Deus, da intervenção divina. Fecha os teus olhos agora e nós vamos orar. Nós vamos ministrar a cura. O Deus que me curou, o Deus que fez o milagre existente na minha vida, mesmo sem eu saber o que estava acontecendo, mesmo sem eu saber o que estava passando, Deus, ele fez. Ele fez, ele faz. E ele continuará fazendo. Amém? Vamos orar? Se você crê no poder transformador do Senhor, dobre os seus joelhos. Se você não pode dobrar, você levanta as suas mãos. Vamos clamar agora. Porque a palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Eu creio no poder de Deus, porque eu sou prova viva do poder de Deus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, vamos declarar a cura? Vamos declarar a libertação? Em nome de Jesus? Vocês vão me ajudar aí? Então vamos orar? Oh, aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, Pai querido, nos colocamos diante da Tua presença.
Senhor querido, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Senhor, a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Senhor, o Senhor está presente. Senhor, eu estou reunido com o Teu povo do outro lado. Senhor querido, meu Pai, eu, Senhor, me coloco diante da Tua presença, Senhor, como pó e cinza que sou, Pai, mas dependente da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, do Teu milagre, Senhor, todos os dias. Pai querido, vai de encontro à vida dos Teus filhos agora. Senhor, alcança, Senhor, as vidas, Senhor. Alcança vidas enfermas. Senhor, vai de encontro, Senhor, às vidas, Senhor, que estão sofrendo de enfermidades. Senhor, vai de encontro, Senhor, pessoas, Senhor, que estão desenganadas. Senhor, vai de encontro, Senhor, pessoas, Senhor, que não têm mais esperança. Pessoas que receberam, Senhor, diagnóstico negativo. Mas Tu és Deus, Senhor, que traz à existência o milagre. Pai querido, vai de encontro, Senhor, à vida dos Teus filhos agora. Senhor, que rins, Senhor, volte a funcionar. Que pulmões, Senhor, voltem a bater, voltem a funcionar. Senhor, que o sangue voltem, Senhor, a circular, Senhor, normalmente. Pai querido, que pressão alta volte a se normalizar. Pressão baixa volte a normalizar. Senhor, é no poder do Teu nome, Senhor. Vai jogando por terra, Senhor, todo vício, Senhor, todo descontrole emocional. Meu Pai querido, nesta hora nós intervemos, Senhor, pelo poder do Teu nome. Nós pedimos, nós Te clamamos, Senhor, porque é Deus. Tu és Deus, Senhor, para fazer, Senhor, infinitamente mais, Senhor, do que pedimos, do que sequer imaginamos. Senhor, alcança, Senhor, os viciados agora. Tu és Deus para libertar, Senhor, da droga, do álcool. Senhor, Tu és Deus para libertar do pecado. Tu és o Deus, Senhor, para curar qualquer, Senhor, enfermidade. Eu ordeno agora enfermidade no sangue, na alma, no espírito, no corpo. Eu dou uma ordem, Senhor, nós damos uma ordem agora. Senhor, eu me uno à oração dos Teus filhos agora, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, um povo doente. Nós não aceitamos uma igreja enferma. Nós não aceitamos, Senhor, um povo cativo, Senhor. Pessoas cativas à enfermidade. Pessoas cativas, Senhor, a doenças emocionais. Pessoas cativas, Senhor, a enfermidade espiritual. Deus querido, visita, Senhor, os Teus filhos agora. Vai de encontro, Senhor. Oh, Espírito Santo, sopra o vento da cura agora. Sopra a cura agora. Sopra a cura agora. Enfermidade, nós damos uma ordem. Bata em retirada em nome de Jesus. Bata em retirada em nome de Jesus. Oh, Senhor, que o Teu milagre alcance o Teu povo agora, Senhor. Que o Teu milagre alcance, Senhor, o Teu povo. Ansiedade, caia por terra. Depressão, caia por terra. Síndrome do pânico, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, visita, traga paz em meio ao pânico, traga alívio em meio à dor. Senhor, visita agora os lares, visita a mente. Síndrome de desespero, pessoas que pensam em suicídio, nós damos uma ordem agora. Agora, bata em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus. Nós ordenamos a cura. Nós invocamos a cura. A cura pelo poder do nome de Jesus. Senhor, liberta agora o Teu povo. Liberta as almas cativas. Liberta as almas enfermas. Liberta, Senhor, as almas aprisionadas. Senhor, vai de encontro agora. Vai de encontro agora. Manifesta o Teu poder na vida do Teu povo. Manifesta o Teu poder. Manifesta o Teu poder, Senhor. É na autoridade do Teu nome que nós queremos ver a cura. É na autoridade do Teu nome, Senhor, que nós invocamos a cura. E nós queremos ver testemunhos de cura. Testemunhos de bênção. Vidas, Senhor, que não dormiam. Pessoas que não dormem. A partir de hoje, receba o bálsamo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Nós damos uma ordem. Pânico, desespero, incômodo, todo vício de remédio. Nós damos uma ordem em nome de Jesus.
Senhor, sopra o teu Espírito Santo agora. Sopra o teu Espírito Santo agora, trazendo paz, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo transformação, trazendo libertação. Liberta agora, Senhor. Liberta agora no poder do teu nome. Liberta agora, Senhor, toda vida, Senhor, cativa, toda vida que está sofrendo, Senhor, perturbação emocional, algum trauma emocional que foi sofrido, Senhor, pessoas que sofreram traumas na infância, traumas na fase adulta, pessoas que não têm sua vida em paz, não vivem em paz, Senhor. Nós declaramos agora a libertação, a transformação, Pai. Toma os seus filhos em tuas mãos. Vai de encontro à mente dos teus filhos. Agora, enfermidade. Nós damos uma ordem agora, Senhor. Nós damos uma ordem. Nós profetizamos, Senhor. Meu Deus, nós profetizamos a cura do teu povo, Senhor. Nós declaramos a cura. Tua palavra diz, Senhor, que tudo é possível àquele que crê. Oh, meu Deus, e nós cremos, Senhor. Ainda que nós sejamos falhos, ainda que nós sejamos pequenos, Senhor, mas nós cremos, Senhor, com a nossa fé pequena. Nós cremos, Senhor, no milagre. Senhor, assim como eu alcancei o meu milagre, Deus, assim como eu alcancei a minha cura, eu levanto a minha fé agora. Vai de encontro aos que estão no hospitais, Senhor, sofrendo com dores. Só quem passa por dores terríveis sabe o que é sofrer a dor. E não tem remédio que cesse a dor, a não ser o teu poder, Senhor. A não ser o teu milagre, Senhor. Alcança, Senhor, os hospitais agora, as vidas que estão no leito de enfermidade. Oh, meu Deus. Joga por terra essa Covid, Pai. Esse mal que está assolando a tua igreja. Esse mal que está assolando o teu povo, Senhor. Joga por terra, Pai. Visita os lares, Senhor. Eu intercedo agora pelo teu povo. Eu intercedo agora pelos teus filhos, Senhor. E muitos estão sem fé, muitos estão sem esperança. Muitos se encontram desanimados, Senhor. Oh, Pai, mas que esse testemunho venha trazer, Senhor, venha fortalecer os teus filhos. Venha edificar a fé dos teus filhos, Senhor. E que eles possam, Senhor, a partir de hoje, ser renovados, ser cheios do teu Espírito Santo, Deus. Sopra a tua presença, sopra a tua paz, sopra a tua calma, Senhor. Sopra do teu vento, sopra do teu amor, Senhor, sobre as vidas, sobre os corações. Sopra, Senhor, traz o refrigério para toda perturbação, para toda dor, para toda luta, para todo confronto, para toda dificuldade. Traz o refrigério, Pai, e que nós possamos testemunhar a vitória, a bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a tua igreja abençoada, eu declaro a tua igreja sarada, curada, edificada, fortalecida, transformada e liberta de todo mal, de todo ataque, de toda seta. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Compartilha esse vídeo. Espalha para todo mundo. Sejam todos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Sejam todos renovados. Sintam-se renovados, fortalecidos. Sinta a sua fé firme, edificada, renovada para a glória de Deus. Creia que tudo é possível àquele que crê. E se você crê, Deus fará
infinitamente mais do que aquilo que você pede ou sequer imagina receber, através do poder do Espírito Santo que atua, que opera na sua vida, assim como opera na minha vida também. Amém? Orem por mim, eu estou orando por todos vocês e eu quero convidar vocês para fazer parte comigo na oração. Eu despertei o meu telefone para orar de 2 em 2 horas, a noite toda. Eu começo meia-noite e vou até meio-dia. De 2 em 2 horas, o meu celular desperta para orar. E eu quero convidar você a estar comigo nessa campanha de oração. Amém? Vamos formar uma corrente de oração, porque tudo é possível aquele que crê. Com oração, nós somos mais fortes, nós seremos imbatíveis. Amém? A sua vitória, o seu milagre está na oração. Então vamos orar, porque a nossa vitória, a nossa bênção está aqui, ó. É só a gente saber como buscar. E é através da oração. Amém? Eu conto com você nessa corrente de oração de 2 em 2 horas. Começa a orar meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã. Aí vocês vão programando aí. Eu conto com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo no coração. E até o final de semana a gente faz uma outra live aí para edificação de todos vocês. Orem por mim, estou orando por todos vocês e tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos vocês.